Meu nome é Diego Neves, da Anunciação, apesar de acharem que meu sobrenome era Banda. Eu sou carioca, mas mineiro de coração e moro em Minas já há 8 anos. Fui abraçado por Juiz de Fora, cidade que eu amo de paixão, tanto que já escrevi mais de uma música fazendo referências à cidade. Uma história que eu acho que é interessante contar logo no começo, sim, pra vocês entenderem um pouco da minha relação com a cidade, quem é o Diego, o que, que o Diego gosta, qual é a história do Diego. Eu com 8 anos de idade, eu saí do Rio de Janeiro e fui morar em Goiás, uma cidade chamada Rio Verde. E o ônibus passava por Juiz de Fora e eu tava dormindo. Minha mãe conta que eu acordei, olhei para fora, tava passando no meio da Independência, assim, eu vi os prédios, achei aquilo fantástico. Perguntei onde é que a gente estava. Minha mãe respondeu: Juiz de Fora. E eu falei assim: beleza, eu vou morar aqui então quando eu crescer. Coisa de criança. E realmente eu vim 19 anos depois. Eu vim morar em Juiz de Fora. Acho que todo mundo tem uma história com a música, assim, quando você já é músico. Geralmente você escuta uns absurdos, como eu comecei a carreira, eu tinha 2 anos de idade. E se eu for considerar isso, eu comecei a carreira realmente com 2 anos de idade. Minha mãe tinha uma fita, que infelizmente não sei onde foi parar, mas nessa fita eu tocava, na minha cabeça eu estava tocando, assoprando alucinadamente uma flauta, dizendo que eu estava tocando o tema de Top Gun e o tema da vitória do Ayrton Senna. E não só tocava, como também cantava alucinadamente o jingle da campanha do Lula e do outro candidato que era o Afif. Para mim, as duas estavam assim, falando a mesma coisa. As duas tinham um lá. Então eu emendava um lá no outro e vambora. Pular lá e fé no Brasil com o Afif juntos, chegaremos lá. Essa foi a minha primeira incursão no mundo da música. Sim, tá gravando. Chegou lá, Beril. Meus pais ouviam coisas diferentes, mas que conversavam entre si. Minha mãe gostava mais de coisa nacional, então ouvi muito rock nacional, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Paralamas, Titãs. Cresci ouvindo muito isso. Meu pai ficava mais na onda do internacional, né? Então era Commodores, ABBA, Lionel Richie. Então foi uma infância assim, essa primeira infância foi bem misturada. E aí chegaram os anos 90 e com eles a minha paixão chamada Pagode 90. Que não tem como você pensar em Diego Neves sem pensar em pagode. Pra mim era muito bom ouvir arte popular, cantava todas do Soueto, que é o grupo do Belo, cantava tudo do Só Pra Contrariar. E assim eu comecei a me interessar pela música, mas não era o meu primeiro caminho, assim. Não vou dizer que eu queria ser artista desde o início. Toda criança sonha em ser alguma coisa, mas eu não sonhava em ser artista. Minha primeira opção foi astronauta e essas coisas que toda criança gosta muito assim, mas no final das contas, no ensino médio eu achei que pudesse fazer técnico em informática porque eu realmente achei que em algum momento ia ter design gráfico no meio do técnico em informática. Falhei miseravelmente, não tinha nada disso. E com 27 anos eu vim morar em Juiz de Fora. Passei na universidade, vim pra cá estudar. E aqui eu recomecei também na música. Eu tinha ficado um tempo meio sem me envolver muito com a música, só desejoso mesmo, mas
essa coisa de ser adulto que sempre atrapalha a gente em algum aspecto e em algum momento. Então a música teve que ficar um pouco de lado. Eu cheguei na cidade e eu precisei fazer tudo que me era possível para ter algum dinheiro. Então eu fui ser atendente de telemarketing, depois eu fui trabalhar num hotel, depois eu fui trabalhar num colégio, mas no colégio já foi como designer gráfico, estagiário, lógico. Ganhava R$ 500 e tinha que pagar o aluguel e me virar com tudo isso que é necessidade básica, ganhando R$ 500. Mas enfim, tive a ajuda de muita gente, principalmente dos amigos e, lógico, minha mãe, que sempre foi quem botou fé de que isso poderia dar certo. Graças a ela, eu tenho muito a agradecer a ela. Resumindo, quem é o Diego Neves? Ele não é um homem banda. Esse nome também não surgiu por causa dessa ideia, mas a ideia de ser músico ela começou a aflorar muito assim quando eu tinha 13 anos, e a coisa de escrever veio pela necessidade e aí na habilidade de você conseguir evoluir muito rápido no violão. Então eu começava a inventar melodias e letras para eu poder cantar com aqueles acordes que eu tinha aprendido, que eram Sol e Dó. Sei que existem mil amores, mas amor maior só existe apenas só existe apenas E era isso que eu sabia. O Ré ainda doía um pouco para fazer a formação do acorde aqui, era muito apertadinho. Mas foi assim que eu comecei na música, como um curioso. Nunca pensei em estudar música, tipo, me formar, fazer universidade de música. Nunca foi um sonho. E a música dominar, assim, tomar um aspecto muito grande da minha vida foi muito depois, assim. Eu comecei nos 13 anos ainda como um curioso. E só depois, quando eu comecei a tocar na igreja, é que isso realmente se consolidou.